Então, Gênesis 1 até 11, que levou mais de 2.500 anos, até eu acho que esqueci de dizer que com a linha do tempo era aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo que começou. Então, pode dizer 4 a 8, tem outros que dizem que é muito mais, até outros que dizem que não é literal os dias e são milhões de anos. Eu não creio nisso, mas eu não creio que impede o evangelho. Então, se alguém crê, fica a critério deles. Está errado. Tô brincando. Mas não é para quebrar a comunhão com aquelas pessoas. Então, a gente vai ver de Adão a Abraão nessa primeira parte. E o propósito, número 3, definir e expor a natureza humana pecadora. Então, em Gênesis a gente vê o início de tudo. Então, criação, pecado, vai ser... Gênesis até significa a ideia do início. Então, no princípio, Deus. Letra A, o que isso nos diz sobre Deus? Porque diz muita coisa. Primeiramente, Deus é eterno. Então, não é que diz no princípio Deus foi criado ou começou a ter um Deus. Não. Só diz no princípio Deus. Deus já era. Então, já era, está e sempre vai ser. Então, Deus é eterno. Número 2, Deus é criador de tudo. 3, Deus é bom. Tudo que ele criou é bom. Só a mulher que é muito bom. Deus é ordenado. Ele criou tudo em ordem. Interessante. Tudo em ordem. Você vê a pessoa em si, os detalhes, como o homem funciona, o corpo funciona, é incrível. Deus é pessoal. Ele fala, criou pessoas para ter aquela amizade, o relacionamento com eles. Deus é poderoso. Ele só com a palavra criou tudo. E Deus tem propósitos. Ele abençoou e ordenou. Então, tem propósito para toda a criação. E é incrível isso. Só não sei sobre os mosquitos, mas eu acho que os mosquitos vieram depois da queda. Então, é do diabo. Então, Deus é generoso. Ele deu ricamente todas as coisas para a nossa alegria. Pense sobre como as coisas são boas neste mundo e a gente pode aproveitar de muita coisa. É interessante que a Bíblia nunca procura provar a existência de Deus. Especialmente pensando na lei, o Torá, foi escrito para os judeus e os judeus acreditaram em Deus. Talvez se fosse livro para ateus ia tentar provar, mas não precisava. Até porque é lógico, né? Mas parece que não é tão lógico para algumas pessoas. Então, mas no início não precisava provar, sempre assume a sua existência. Logo no início a gente pode ver sobre a Trindade. Deus é Elohim, número 1. Deus é Elohim, no versículo 1. É interessante essa palavra no hebraico, Elohim é plural, mas é usado com verbos singulares. Já fazendo um mistério para a gente. Como é que algo plural pode ser usado no singular. E já a gente não entende tanto a Trindade, não podemos compreender tanto Deus. Porque se fosse compreender, seria tanto Deus, tanto
tão poderoso. Então, número 2 até diz, deixe-nos, está sugerindo uma deliberação divina. Então, uma conversa entre os três, mas que está usando de novo o singular. Deus, em seu caráter, é tanto eterno quanto pessoal, deseja um grande número de pessoas se relacionem e fiquem satisfeitos uns com os outros. É para viver em harmonia com os outros, as outras pessoas da criação. Número 2, a conta da criação. Então, no princípio, a criação estava sem forma e vazia. Você pode ver que tem... este gráfico me ajuda a lembrar sobre a criação, porque dia 1, luz. Dia 2, céus e os mares, a água separou as águas. Dia 3, a terra. E se você vai para o outro lado, você vê que estava vazio, agora Deus vai encher. Então, como é que ele enche a luz? Ele enche com o sol, a lua, as estrelas. Como é que ele enche os céus e os mares? Ele enche com as aves do céu e os peixes do mar. E como é que ele enche a terra? Ele enche com os animais e com o homem. Então, isso é uma forma fácil de decorar os dias da criação. Então, é só lembrar, luz separou as águas e a terra. Aí você lembra que encheu. Então, encheu o que? Da luz. Então, está tudo relacionado. E, claro que dia 7, no sábado, ele descansou. Como era o mundo que Deus criou no princípio em relação ao mundo que vivemos agora? Então, Deus criou tudo bom. Como falei antes sobre os mosquitos, não tinha pecado, não tinha briga em relacionamentos, tudo era perfeito. Homem trabalhou, sim, ele cuidou dos animais, mas a terra não era dura, não era tão difícil, porque Deus tinha criado tudo bom. E a origem do homem, a gente vê que teve ordem. Deus criou o homem primeiro, antes da mulher. Mais tarde, isso teve significância. E letra B, com a criação, o homem foi criado por Deus. Então, ele foi criado na imagem de Deus. Então, já com isso, sabe que é especial. Letra C, a essência do homem. Então, ele tem o componente físico, ou o corpo. Também, ele tem o lado espiritual, ou a alma, criado pelo sopro de Deus. Então, ou a vida, que não consegue ver, só vê os resultados. Então, tem as duas partes. Algumas pessoas iam dizer somos corpo, alma e espírito. Alguns juntam espírito e alma. Isso é dicotomia e tricotomia e fica na aula de teologia. Mas é para viver em harmonia as partes do corpo. Letra D, sua sexualidade e casamento. Então, é para deixar pai e mãe e unir com a esposa. Criou com 2 gêneros distintos, mas complementares. Casamento é uma criação divina que une os dois em uma santa união. Não é invenção humana, é dado por Deus para nós. E tem ênfase no Novo Testamento disso. Alguns conceitos chaves: abandono. Então, o homem deixa o pai e mãe.
e ainda deve honrar seus pais, mas o casamento cria outra família. Tem união, une-se a sua mulher. A palavra unir tem o sentido de uma união permanente e são uma carne, número 3. E a gente vai para o próximo vídeo.